a sua Bíblia no livro a qual escreveu Marcos, capítulo de número 15, aleluia. E eu orando ao Senhor ali em espírito, dizendo: Deus, tem algumas coisas em mente, mas eu preciso de uma confirmação do Senhor. E quando a irmã louvou a respeito do sangue, a minha esposa ainda cutucou em mim e falou: essa é a palavra, essa é a confirmação. Eu falei: amém, glória a Deus. Marcos capítulo de número 15, a partir do verso 21, diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Só até aqui. Amém. Amados, esta palavra tem por base ao título de A Cruz que não era dele. A cruz que não era dele. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi condenado, ele foi crucificado à morte pelo pecado do povo. Um homem que foi condenado sem ter pecado algum, simplesmente por dizer que era rei dos judeus. E talvez o próprio povo que ali estava naquela festa, a qual era um evento anual, e era a festa da Páscoa, e ali judeus de todos os lugares se reuniam naquela ocasião para ali cultuar a festa, a tradição. E diz a Bíblia que este Simão de Cirene, uma cidade que ficava ao norte da África, ele estava vindo do campo. Marcos e Lucas registram que ele estava vindo do campo. E depois de Jesus Cristo ter recebido a sua sentença, ele foi esbofeteado, foi espancado, posto uma coroa de espinhos na sua cabeça, e foi com aquela cruz, que não era dele, aquela rua, a caminho do Gólgota. Jesus naquele momento ele estava 100% homem, porque ele cansou. Ponto é que Jesus, ele caiu com aquela cruz. E neste momento, este homem aqui, este Simão, ele estava vindo para a adoração. Sabe aquela história de que você está no lugar errado, na hora errada? Assim, talvez aquele homem pensou, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquele alvoroço, talvez ele estava imaginando que era por causa da festa, da Páscoa, que estava ali sendo comemorada. Mas quando este homem depara de frente a Jesus, que talvez com as minhas palavras, Jesus Cristo carregando aquela cruz pesada, ele cansou segundo a Bíblia e caiu. De repente ele caiu na frente daquele homem. E quando aquele homem deu por si, ele estava de frente àquele homem que estava carregando uma cruz, a qual ele não sabia talvez quem era aquele homem. Talvez Simão tivesse pensado que era um bandido, que todos aquele que levavam a cruz era sentenciado a alguma coisa. Então, quando Jesus olha fixamente para Simão, nesta noite Jesus Cristo também olha para mim e para você. E quando aquele olhar de piedade, de misericórdia de Jesus, Simão tem um impacto. E naquela hora passa um filme na cabeça de Simão. Porque Simão ali, ele se depara de frente a uma situação que eu e você muitas vezes nos deparamos. Simão fica confrontado com uma situação que ele não estava entendendo naquele momento. Mas quando aquele olhar penetra o coração de Simão, Simão que estava com as suas vestes brancas,
Porque diz a tradição que os judeus, eles iam ao templo e o sacerdote espargia o sangue do holocausto, do sacrifício, sobre o altar. E assim como vocês estão aí, era da mesma forma. O sacerdote no altar, com um sopro, um galho, que ele passava sobre o sangue e espargia sobre o povo. Era como se fosse um troféu aquele sangue daquele holocausto que cai nas vestes dos judeus. Mas naquele dia, naquela tarde, naquele início de tarde, Simão, que estava indo para o templo para adorar, a tradição do homem, o costume do homem, teve a sua vida interrompida por um homem que estava carregando uma cruz, a qual não era dele. E quando Simão olha para aquele homem, a vida de Simão, ela começa a ser mudada, porque ele teve encontro com Jesus. Nesta noite estamos reunidos neste templo, a qual a palavra da pastora me comoveu muito, que ela disse que ela não é uma mulher de eloquência nas palavras, que talvez tenha alguns nomes que às vezes pode embaraçar ela, e eu senti no meu coração a humildade deste lugar. Aquela pessoa que não gloria a si mesmo, mas gloria ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A este sim temos que dar toda a honra e toda a glória. É o Deus que nesta noite foi testemunhado na boca da tua serva. É o Deus que cura do câncer. É o Deus que cura da AIDS. É o Deus que talvez você entra com uma situação que aos olhos do homem é impossível. A medicina talvez não pode fazer, mas o nosso Deus é o Deus que vai além da medicina. O nosso Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Ele continua sendo Deus. Muitas vezes eu e você impedimos a bênção de Deus de chegar na nossa vida, porque é uma pequena palavra que impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Chama-se paciência. O tempo de Deus. Deus, ele não chega no momento em que nós queremos, não, porque ele não é nosso garçom. Deus, ele chega no momento em que ele quer na minha e na sua vida. Aquele homem estava indo simplesmente para a adoração, para um costume que era tradição, mas alguma coisa naquela tarde interrompeu o percurso de Simão. E nesta noite, Jesus Cristo vai entrar na minha e na sua vida e vai interromper aquilo que muitas vezes o inimigo tem tentado tirar de mim e de você, porque ele é fiel. E a sua palavra, segundo o profeta Isaías, diz que ela não volta para Deus vazia. Se ele te prometeu, no tempo determinado dele, vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas temos que esperar o tempo de Deus. E muitas vezes o tempo de Deus nos machuca, nos constrange, mas Deus é assim. Estávamos conversando nesta manhã, fomos fazer uma visita para um homem, que ele me mostrou a foto dele, um advogado bem sucedido no estado ali de São Luís, Maranhão. Ele me mostrou a foto dele, um homem bem aperfeiçoado, de óculos. Ele falou assim: irmão, olha como eu era. Eu falei: é verdade. Aí está o Elias carnal, o Elias material, e ele está se tratando aqui no Araújo Jorge. Ele foi acometido de um câncer, e ainda mais um pouco mais agravante, que ele também está com arritmia no coração. E ele faz a quimioterapia, e os batimentos cardíacos começam a acelerar, e ele tem que parar, e muitas vezes ele é levado ao UTI. E eu falei: meu amado irmão, eu quero dizer para o irmão, sem demagogia nenhuma, tudo na nossa vida é permissão de Deus.
as lutas, as nossas provas, é permissão de Deus. A Bíblia nos fala que Deus estava reunido nos céus com os seus anjos, e eis que o inimigo de nossas almas, Satanás, aparece naquela reunião. Mas eu quero dizer para os irmãos que Satanás não perguntou nada para Deus, mas Deus falou para Satanás: observaste o meu servo Jó. Foi Deus que começou o diálogo com o diabo. Olha o meu servo Jó, servo temente, desvia-se do mal. Então ele disse: Jó é cercado de bens, assim é fácil de servir. Mas o que me chama a atenção nessa história é que muitas vezes nós passamos pela Bíblia e nós não paramos para ver o que acontece. Quem deu o testemunho de Jó para o diabo foi Deus. Foi Deus. Será que nesta noite, se porventura o inimigo chegar até a presença de Deus e falar de mim e de você, será que nós somos retos como Jó, para que Deus também possa dar o nosso testemunho, para mesmo que o diabo nos toque, mas permanecemos fiéis e íntegros na presença de Deus? Porque quando a mulher de Jó disse: ainda retém sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó disse: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja Deus. Eu não sirvo a Deus, mulher, pelo que Ele tem me dado, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é: soberano, onipotente, onipresente, imutável, Deus forte, varão de guerra, aquele que entra na minha e na sua peleja e entra para vencer. Eu não sei como você entrou nesta noite aqui, meu amado irmão. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas faz um ano este mês que viemos do estado de São Paulo para cá. Viemos porque Deus nos trouxe. Porque se dependesse do irmão Luiz, que estava com a sua vida estabilizada em São Paulo, eu não viria. Mas a Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E hoje eu posso entender o que Abraão passou quando Deus disse para que ele saísse do meio da sua parentela, para uma terra que Deus ainda mostraria. Mas no nosso caso, Deus já tinha mostrado, porque viemos em julho aqui do ano passado, mas não viemos com perspectiva de mudar. Mas Deus, Ele conhece a nossa história. Muitas vezes, meus amados irmãos, na nossa vida, por mais que nós estejamos na casa de Deus, todos os cultos, por mais que nós jejuamos, que nós consagramos a nossa vida a Deus, a minha vida não era diferente em São Paulo, mas eu estava acomodado com a vida em que eu vivia. E Deus, Ele olha então do alto céu e diz: você está muito acomodado, vou eu tirar você do seu comodismo, para ter intimidade contigo, para tratar com você. E hoje, meus amados irmãos, nos anos que eu tenho de caminhada de fé, esse um ano tem sido de maravilhas na minha vida. Mesmo vendo, batendo contrário a minha vida, a vida da minha esposa, tudo aquilo que nós temos passado, nós temos glorificado a Deus. Sabe por quê? Porque eu dependo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque quando falta alguma coisa, eu tenho que entrar em secreto no meu quarto, fechar a porta e dobrar o meu joelho e colocar na minha boca no pó. E Deus, o papai, que vê tudo em secreto, Ele responde. Mas é preciso descermos na presença de Deus. É preciso prostrarmos na presença de Deus. E Simão prostrou na presença de Jesus. E foi colocada aquela cruz para que ele carregasse. E eu começo a entender nessa noite que nós temos que carregar sim a cruz que não era de Jesus, mas a cruz que era minha e sua. E a vida de Simão, ela foi transformada naquela noite, naquela tarde, melhor dizendo, porque ele não foi para o templo adorar,
aquele sangue que era de um animal, que era lançado sobre as vestes daqueles deuses que estavam ali, Simone foi privilegiada, porque as gotas de sangue que escorriam do rosto de Jesus foi manchada as vestes brancas de Simão. E este mesmo sangue que foi derramado nas vestes de Simão, nesta noite, Jesus Cristo, Ele quer colocar na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Independente da luta que você está passando, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa com que o sangue purificador de Jesus Cristo, aleluia, o Deus que chegou até aquele dia, aleluia, qual João escreveu no capítulo 5, aquele homem que há 38 anos estava naquela situação, paralítico, ali naquele tanque, aleluia, de Betesda, a qual aquele alvoroço de pessoas estava ali, esperando com que a água era agitada pelas asas do anjo, mas ninguém colocava aquele homem. Sabe por quê? Porque cada um de hoje se preocupa com si próprio, não preocupa com a luta do próximo. Falam que ama o seu próximo, mas quando o teu próximo está passando pela luta, pela necessidade, sequer fala: irmão, estou contigo nessa peleja, estou contigo nessa luta. Mas Jesus Cristo, Ele estava indo também para o templo. Mas naquele dia, Jesus mudou a trajetória daquele homem. E quando Jesus chega até aquele homem, Jesus simplesmente faz uma pergunta. Não sei se os irmãos já pararam nessa pergunta que Jesus faz àquele homem. E por esses dias eu parei e Jesus pergunta: queres ficar são? Que pergunta que Jesus faz para aquele homem? 38 anos, o homem naquela situação, e Jesus pergunta se ele quer ficar são. E eu fiquei parado imaginando por que Jesus fez essa pergunta. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus nos dá escolha. Aquele homem poderia ter ficado da forma que ele estava, porque talvez tinha virado um estilo de vida para aquele homem. Você só vai sair desta noite, meu amado, minha amada, transformado, se você quiser. Porque Jesus Cristo, Ele é cavaleiro e respeita a minha e a sua vontade. E quando aquele homem diz: mas não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque naquele tanque. Mas Jesus Cristo diz: levanta-te, toma a tua cama. E nesta noite Jesus fala para você: levanta-te. Esta peleja não é sua, mas essa peleja é minha. Sou eu que pelejo por vós nesta noite. Então somente descansa, meu servo. Descansa, minha serva. Só glorifica o meu nome, porque as promessas que eu te fiz lá atrás, elas continuam de pé. Porque no meu tempo determinado eu vou chegar. Eu vou chegar no meu tempo na sua vida. É no meu tempo. Mas tão somente me glorifica. Exalta o meu nome. Aquilo que você não pode fazer, Deus fala: eu posso. Sou eu quem faço. Sou eu quem faço nesta noite. E aquele homem, ele foi transformado. E ele voltou para a sua casa, regozijando na presença do Todo-Poderoso. Porque não foi um sangue comum que estava naquelas vestes. Foi o sangue de Jesus. O sangue que purifica todo o mal. O sangue que abre toda a porta. O sangue que vai além da medicina. O sangue que, operando este, ninguém pode impedir. Mas para que este sangue possa estar na minha e na sua vida, é preciso termos um encontro com Jesus. Somente quando temos um encontro com Jesus, a nossa história é mudada. Mas para isso acontecer, temos que ter um encontro com Jesus. E como esse encontro, meu Jesus, é descer na presença de Deus.
É todas as vezes que naquela 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você levanta, é Deus que está te chamando para ter um encontro com Ele. Só assim, meus amados, você vai ter vitória. Porque não há luta, não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. É preciso nós sermos primeiramente provados para sermos aprovados. Somos como ouro, tem que passarmos pelo fogo, temos que passar pelo deserto. E muitas vezes, meus amados irmãos, deserto não é só lugar de tristeza, porque Deus, para proteger os teus, Ele nos leva para o deserto. Levou Jesus, levou José e levou Maria para o deserto, não para ser provado, mas para ser preservados. Esse deserto que você talvez está passando, porque ninguém fica no deserto para sempre. Nem o povo que se rebelou contra Deus depois que saiu do Egito, mesmo murmurando, Deus era fiel com eles. Que nesta noite, meus amados irmãos, vocês recebam da parte de Deus essa palavra. Que o sangue de Jesus possa ser derramado na minha e na sua vida nesta noite. Assim como aquele homem, a sua história foi mudada pelo sangue derramado de Jesus. Que nesta noite os irmãos também possam receber, em nome de Jesus. Que os irmãos em Cristo Jesus possam receber da parte de Deus. Porque não foi o irmão Luiz, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.